Olá, estamos em mais um vídeo do canal História em Ação e hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a série Breaking Bad, que está disponível na Netflix com 5 temporadas. Eu quero tirar aqui algumas lições dessa série, bem famosa, e até hoje ela é bem conhecida entre os telespectadores, bem conhecida e tal, já passou até em redes abertas, acho que no SBT, na Band, já passaram algumas temporadas, se não me engano, em uma dessas duas. E eu vou deixar aqui primeiro a passagem de 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versos 7 ao verso 10, para ficar como base para essa reflexão do que eu vou dizer, do que eu vou falar sobre a série Breaking Bad, tá ok? Diz assim, em 1 Timóteo, nessa versão da NVI, nova versão internacional, a partir do verso 7 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aí no verso 10 diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, apesar da série Breaking Bad não ter nada de espiritual, nós podemos tirar muitas lições, porque o seu protagonista, o professor Walt White, nome é difícil de falar, Walt White, ele é um professor de química e que descobre estar com câncer. Só que ele sofre de baixa autoestima, ele é meio descontente com a vida, Ele foi passado para trás, entre aspas, por um sócio na abertura de uma companhia a qual ele gerenciava, a qual ele foi o grande idealizador, e o cara ficou rico e ele permaneceu como classe média, um norte-americano classe média, professor de química, o Walt. E ele sofre com isso, dessa rejeição, ele é melancólico, ele não tem gosto pela sua própria vida, insatisfeito com a própria vida que Deus lhe deu. E é interessante que depois ele descobre estar com câncer e ele resolve se adentrar no mundo das drogas, de drogas sintéticas. Ele é um gênio, um grande químico, e por isso ele se acha muito injustiçado, porque ele realmente é genial, ele é um professor brilhante e ele esperava que a vida lhe desse mais, E ele se descobre com câncer e ele aproveita esse ensejo, essa desculpa para se infiltrar no ramo das drogas. Ele começa a fabricar drogas sintéticas, a metanfetamina, fabricada em laboratório. Ele, junto com o seu companheiro, que também é um viciado, que ajuda ele a produzir em alta escala essas drogas. E a série é bem bacana, é um estilo assim meio que Tarantino e tal, mas nós podemos tirar grandes lições delas, porque ele ganha muito dinheiro, ele fica milionário. Só que ao final, eu vou dar spoiler aqui, o final não é nada agradável para ele. É meio que um spoiler, não vou entregar de bandeja o final da série, porque senão perde a graça. Mas é claro que ele se dá mal
no final das contas, ele não se sai exatamente no que ele queria, né? Os objetivos deles se desencontram, como geralmente é a pessoa que vai por este caminho, por um caminho errado, por um caminho torto, e nós podemos tirar essa lição, né? Porque o Walt, ele esquece de ver que tem uma família linda e maravilhosa, né? A sua esposa, a Skyler, e ele tem um filho especial também. E no começo da série, nos primeiros episódios, na primeira temporada, a Skyler está grávida e depois ela ganha uma bebê linda, uma menininha linda, de olhos verdes ou azuis, assim, linda, uma bonequinha menina. Então o que acontece? Ele esquece de ver aquilo que a vida lhe proporcionou, aquilo o que Deus deu para ele. Ele só vê o lado negativo, né, da vida, apesar de estar com câncer, e depois ele é curado. E muito desse câncer provavelmente vem pela sua angústia, pela sua própria infelicidade com a vida que leva. Só que ele descamba por um caminho que se torna sem volta. E quantas das vezes nós somos, né, insatisfeitos com o que a vida nos dá, somos ingratos, né? Só sabemos murmurar e reclamar. E a sorte sorria para ele a todo tempo, né? Sempre à frente dele, na Skyler, na sua esposa linda, a Skyler, né? E ainda ganhou um bebezinho para contemplar a vida dele com mais felicidade. Só que ele não enxerga isso. Ele valoriza a família, sim, ele valoriza seus filhos e os ama, mas ele é infeliz, ele é insatisfeito com a sua própria vida e depois ele não sabe mais como voltar naquele caminho de drogas e de produção de drogas. E o final da série nos mostra o que, inevitavelmente, um caminho torto como esse nos leva. E como diz aqui a passagem de 1 Timóteo, né? Nos disse aqui, né? No versículo 8, por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, estejamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos dá, né? Olha só, esse cara tinha a faca e o queijo na mão, ele queria era dinheiro, queria ficar no fundo, era rico e se perdeu naquele negócio de drogas, e depois as ambições dele foi para se tornar um grande chefe, né? Um temido chefe, um líder, né? de venda de drogas, um chefão, e ele se perdeu completamente. Então, passemos a dar mais valor, isso eu falo para mim também, né? Porque a espada vem primeiro para mim, corta para mim primeiro, aleluia, depois vai para o meu semelhante que está aí do outro lado. Então, sejamos mais gratos a Deus e sejamos mais gratos à vida com aquilo que o Senhor nos dá, porque às vezes está logo ali à frente e a gente não dá valor. Vamos dar valor para as pequenas coisas da vida, para que não nos percamos nas grandes, tá bom? Então, um beijo, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo do canal História em Ação. Fui, que Deus os abençoe.